Glosa Ordinária. Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Glosa Ordinária. Eu sou o Pedro Monteiro e estou aqui acompanhado, ainda que à distância de alguns milhares de quilómetros, da Mariana Leite. Olá. Bom dia, Mariana. Olá. Hoje vamos ter um episódio temático e especial dedicado à figura do Rei Artur e à literatura que se desenvolveu a partir daí. E por isso mesmo não estamos sozinhos. Temos connosco uma convidada muito especial, tanto por ter um nome destacado na investigação sobre estes temas, como também porque é uma pessoa muito querida para todos do Glosa. A nossa convidada é a professora adjunta da Escola Superior de Educação de Coimbra e atualmente coordena um mestrado em ensino da língua gestual portuguesa. Mas hoje junta-se aqui a nós para ter uma conversa sobre a sua outra grande paixão académica, que é a literatura arturiana. E esta nossa convidada é nada mais, nada menos do que a Isabel Calvário Correia. Muito bom dia, Isabel. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Muito obrigado por teres... Olá. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite e espero que estejas armada, pelo menos da Excalibur, e pronta para esta conversa. Sempre com armadura e sem estamanha. Acho que já dá para perceber qual é o mote, não é? Precisamente para dar um mote para esta conversa, eu pensei em começar por reviver a minha infância. Permitem-me? Claro. Porque, já que vamos falar do Rei Artur, eu queria partilhar convosco a primeira vez a primeira memória que tenho de infância do Rei Artur. Nos idos anos 90, quando havia em casa um livro da Disney azul sobre a história do Rei Artur. E então, desde esse momento, para mim, o Rei Artur é um jovem loiro e o Merlin tem uma barba branca e comprida até o chão e usa uma espécie de túnica azul. Portanto, sempre que eu leio textos do Rei Artur, na minha cabeça é essa a imagem que eu tenho. E partindo daqui, pergunto-te, Isabel, afinal, quem foi o Rei Artur e de que forma é que se tornou uma figura tão importante e marcante na cultura do Ocidente medieval e contemporâneo, mas já lá chegaremos. Sim, antes de mais, obrigada. É um gosto muito grande estar aqui convosco, porque o sentimento é recíproco. Também gosto muito de todos vocês e obrigada por este convite e por esta conversa que se pretende uma conversa ligeira e de partilhas. E já que falaste na tua infância, também vou, se me permitem, dizer qual é que é a minha memória mais antiga do Rei Artur, que é uma memória positiva e depois foi uma memória negativa. A primeira memória, de facto, também remonta à infância, precisamente com um filme, não com um livro, com o Excalibur, aquele filme fantástico. Isabel, à infância também nos anos 90. Sim, claro. Claro, evidentemente, como não? O filme é dos anos 80, mas isso é um pormenor que não interessa. Eu vi-o muito mais tarde. Muito mais tarde. Não, mas lembro-me porque eu adorei o filme. Eu, com aqueles efeitos especiais todos e a espada depois, ele a tirá-la Portanto, a minha imagem do Artur nem é propriamente uma imagem física, como tu tens, vinda do livro, mas a imagem de a espada a sair da pedra. Muitos anos mais tarde, já na universidade, apareceram umas brumas de Avalon e eu detestei, porque não, o Artur fiérico e celticizante não me atraiu. Agora, porque é que, na minha opinião modesta, porque é que o Artur é esta personagem? Eu acho que a nossa civilização, pelo menos a ocidental, se calhar não apenas, mas a ocidental, vive de mitos, de figuras que de alguma forma são lendárias, que até queremos corporizar, queremos materializar, não é? Há pessoas que entendem que o Artur foi corpóreo, aliás, há registros de um Artus, não é? De um soldado. Mas não é isso que é relevante. O que é relevante é que as pessoas querem materializar aquela figura de rei
com uma suposta mesa redonda, num universo utópico de igualdade, entre aspas, com cavaleiros que o servem, que depois, mais tarde, se juntou à busca do inefável Graal, não é? Eu acho que este conjunto de ingredientes fez com que o Arthur, não é? O guerreiro primeiro, não é? O primeiro guerreiro da tradição mais arcaica, mais antiga, não é? Imaginar-se assim um Arthur, e aliás já foi retratada também em filme há uns anos atrás, este mais recente, o Arthur anglo-saxão, não é? Que resistiu aos romanos, o bravo guerreiro, portanto uma espécie de viriato anglo-saxão, não é? Anglo-saxónico, desculpem. E depois, por outro lado, de guerreiro resistente, rei, como disse, daquela suposta igualdade com os melhores do mundo em seu torno, numa corte que se afigura como um pequeno Éden. Portanto, eu acho que isto contribuiu, por um lado, para a sua figura. Depois, por outro lado, temos todo aquele universo fiérico, que, a meu ver, quem o encarna com maior perfeição em termos de permanência é, de facto, o Merlin, que eu acho que toda a gente imagina assim, com umas longas barbas brancas e um manto. E a túnica com as estrelinhas, também, e o queixo-chapéu. Isso já é do filme da Disney, acho. Claro. E do Excalibur também, no fundo. Mas esse Merlin, não é? Aquela figura do feiticeiro bom, uma espécie de aio do Arthur, e que ao mesmo tempo faz aquelas maravilhas e aquelas profecias e tem aquele ar todo enigmático, também contribuiu para que ficasse, não é? Basta lembrarmos de uma coisa bem mais recente e também com bastante êxito, que foi o Harry Potter. Sim. E que, no fundo, já para não ir um bocadinho mais atrás ao famoso Senhor dos Anéis, não é? Do Tolkien, e que esses mitos são também revisitados porque estas figuras de alguma forma nos preenchem, nos transportam para um mundo que nós almejaríamos ser, ter, conhecer, e por isso é que eu acho que ele é uma figura que dura e que eu acho que vai continuar a durar aí as suas interpretações. Agora, quem retomando só a pergunta que me fizeste, quem é, há uma multiplicidade de respostas, não é? Tu tens o Arthur, que de facto há pessoas que investigam, enfim, como ser que terá existido e terá sido um guerreiro, e depois tens o Arthur, a meu ver o mais interessante, personagem literária, e depois recriada em termos cinematográficos e até operáticos. Portanto, o Arthur é, no fundo, uma multiplicidade de personagens, uma espécie de, quase que uma persona, como as do Fernando Pessoa. Mas já agora, Isabel, falas no Arthur enquanto personagem literária. Quando é que ele nasce? Quando é que nasce, para as pessoas que nos possam estar a ouvir, e que... Onde é que aparece o Arthur? Ele aparece sempre como personagem literária ou histórico-mítica? Estou a pensar nas primeiras... Pois, estás a pensar no Ace, não é? E nos primeiros registros cronísticos, digamos assim, na história regum-britânia, em que ele de facto é uma personagem, não diria tanto literária, se bem que eu acho que no fundo acaba por ser mais, mas histórico-mítica, como tu dizes, que é o tal guerreiro-chefe. Não é propriamente rei, porque seria anacrónico nessas crónicas, mas o guerreiro-chefe, ele, portanto, ele terá aparecido aí nessas crónicas antigas, ainda em latim. E depois ganhou, a meu ver, e também por uma questão de gosto pessoal, fulgor com o romance em verso, ainda do Carratiano, se bem que, curiosamente, o Arthur no Carratiano não é uma personagem muito evidente, existe, claro, mas eu acho que o Carratiano dá muito mais ênfase aos cavaleiros do que propriamente ao rei, se bem que é daí que vem a Tábua Redonda. Aliás, a Tábua Redonda até vem mais de trás, mas é aí que ela se materializa, e depois no fantástico e gigantesco romance em prosa, em que o Arthur aí assume o seu caráter multifacetado. É curioso que o Arthur posterior a esse romance, o Arthur Rei, aí é um bocadito maltratado, não é? Até no sentido, a sua virilidade é um bocadinho posta em causa, porque ele é rei de um reino infértil, a esposa tem um amante, portanto não é propriamente aquela figura masculina, no sentido que todos os sentidos queiram dar esta palavra, que nós vemos no início no Ace,
na história da Grã-Bretanha. Portanto, em que é o soldado corajoso, valoroso, etc. Depois ele começa, de facto, por nascer assim, por se encantar por aquela dama, por ser um protegido de Merlin, não é? Porque ele ganha a prova da espada, não é? É isso que o legitima como rei. Mas depois vai decaindo. E, curiosamente, dizia eu, depois, mais tarde, a faceta dele que é retomada, quer em literatura posterior, ou é como uma mera sombra que ele aparece, ou é apenas como esse símbolo daquilo que ele foi. Ou seja, a literatura posterior e até o cinema volta ao passado e traz-nos novamente esse Arthur guerreiro, valente e sem mácula e perfeitamente masculino e masculinizado. Não nos traz tanto aquele Arthur mais frágil e mais dependente da cavalaria. Talvez se exceptue em termos cinematográficos a Dama e o Cavaleiro, aquilo, como é que se chama? Que é com o Richard Gere, que faz Lancelot, e o eu lembro-me desse Connery, filme. de Rei Arthur, o Primeiro Cavaleiro, acho que é assim que É o se chama. Primeiro Cavaleiro, eu lembro-me disso. Pronto, também já é um filme antigo. Lembro. E aí, de facto, ele é visto do ponto de vista mais frágil no sentido da dependência, porque ele era um rei que dependia da cavalaria, não é? E acabou por ver o seu reino destruído. Portanto, no fundo, se nós analisarmos friamente Arthur, ele falhou. O que também lhe transmite esse caráter humano que nós gostamos de ver nos grandes heróis que elegemos para serem heróis. Isabel, só uma pequena pergunta e depois acho que tudo aquilo que disseste dá para muitas mais questões. Falar do Arthur é falar do Lancelot e da Rainha Genebra, não é? Da mulher dele. Mas antes disso, só uma pequena pergunta. Pronto, falaste dos textos historiográficos. Entre aspas. Sim, entre aspas, não é? As crónicas pseudo-historiográficas. Vamos falar a pseudo-história do Arthur, não é? Sim. Eu gostava só do de... século V, supostamente. Sim, mas simplesmente a pergunta que eu te fazia era quais é que são as línguas em que isso aparece, porque normalmente pensamos no Rei Arthur, inglês, não é? Pois é. Foi o Mallory que teve a culpa disso. E não só, porque a tradição anglo-saxónica tem mais a ver, não tanto com o Arthur, mas com o Gawain, não é? Que é outro cavaleiro que também tem uma tradição muito antiga e que é sobrinho do Arthur. O Gawain, em francês, ou Gawain, Sir Gawain and the Green Knight, que também vai retomar esses mitos anglo-saxões do Cavaleiro Verde, passo a tradução literal, e que se entronca também um bocado numa espécie de Robin dos Bosques mais antigos, é um herói solar, também, ou seja, toda essa mitologia celta. O Arthur aparece-nos em latim e em francês, sobretudo, em francês antigo, claro, em langue d'oil, em francês, do reino do Norte, e depois também em português, não é? Nas traduções que nós temos e que chegaram ao nosso país do romance em prosa arturiano, e em espanhol, em castelhano, que também chegaram à Espanha, e depois, mais tarde, também em italiano, que também chegaram à Itália. Portanto, é um Arthur, como eu dizia, multilingue, ou seja, porque todo este tecido narrativo se foi construindo ao longo dos séculos, e o que era uma pequena crónica louvatória de um povo, com um grande guerreiro chamado Artur, transformou-se num universo romanesco com inúmeros ramos, em que o Arthur é uma das figuras principais, é um eixo central, quer para a sua coesão, quer para a sua falência. Podemos dizer que o Arthur é uma espécie de primeiro caso em que depois a fanfiction expande o universo e temos reescritas e spin-offs e essas coisas sim, todas. Indubitavelmente, sim. Reescritas e spin-offs já no século XIII eram peanuts. Isabela, vendo esta multiplicidade de características, pode-se falar de vários reis Arthur que habitaram o Ocidente europeu medieval, cujas características se vão alterando, tanto tendo em conta a cronologia como o espaço onde se encontram. Eu digo isto porque eu tenho a sensação de que, e voltando também ao que a Mariana já apresentou, da historiografia ou dos textos historiográficos onde o rei Arthur é referido, e se calhar também pseudo-historiográficos, para o romance em prosa, as próprias características que são sublinhadas no rei Arthur são diferentes. Não sei, o que é que vos parece? Sim, foi como eu tinha dito antes. Isso também é uma questão
no fundo, uma construção da literariedade, ou seja, daquilo que quem redige e de quem lê quer e faz, porque a literatura medieval, e se calhar não só, mas talvez a literatura moderna também, insere-se, talvez não como a literatura atual, mas num contexto sociológico ou social muito forte, não é? E era uma espécie de, digamos assim, instrumento de controlo, a meu ver, ou seja, enquanto, fazendo uma analogia também anacrónica, não é? Tu tinhas o Estado Novo, que tinha propaganda de controlo, que tinha publicidade de controlo das massas, digamos assim. E recuando, a literatura era também um instrumento de controlo, de entretenimento, porque eu acho que também sempre o foi, mas de controlo da classe nobre, não é? E então é evidente que aí tinha de haver aquela figura do rei Artur ambígua, por um lado, ele é o rei, porque ele nunca deixou de o ser, mas por outro lado também tinhas que dar a utilidade ao cavaleiro e também tinhas que o pôr num plano mais elevado, em como se fosse um eixo de dois lados, em que um não sobrevivesse sem o outro. E de facto isso acontece. E depois tens uma coisa que se mete pelo meio, não é? Que é outro dos grandes poderes medievais, que é a Igreja. Não digo a Igreja no sentido institucional, mas a Igreja no sentido ideológico. E a partir do momento em que o Artur comete o pior dos pecados humanos, porque não que é o incesto, a figura dele ganha a maior das máculas, não é? Porque é humano e é natural, independentemente da nossa cultura ocidental, que o incesto é algo repugnante. A Guenièvre, ou Genebra, se preferirem em português, é adúltera. E tu podes condenar o adultério, mas se te põe um adultério e um incesto, que fisicamente, biologicamente, tens até a sentir repulsa por aquela pessoa. Pronto. E ele foi um rei incestuoso, que é o pior dos pecados. Isso acontece na suíte de Merlin, em que ele se deita com a irmã, essa grande feiticeira, que também não permaneceu tanto como a figura do Merlin, mas também foi permanecendo, se calhar, não tanto no mainstream, mas noutras correntes, que foi a Morgana, não é? Que depois também, quer dizer, mas nas reescritas do século XX não é uma figura muito mais proeminente? Pois, era isso que eu estava a dizer, sim, nas reescritas do século XX, que também tendem um bocado a ir ao encontro desse universo fiérico, retomando aquele livro que eu li no início, por exemplo, que eu vos disse, aquele livro, não, que são vários, da Marion Zimmer Bradley, em que há toda essa celticização do Artur veado e por aí afora, e depois todo esse universo fiérico é retomado, se bem que a Morgana não sei se no século XX ela é má, mas ela não é uma personagem positiva. Se calhar é tão complexa como o próprio Artur, não é? Talvez, se bem que não sei se tanto, porque o Artur tem uma... O Artur é mais proeminente, é mais personagem principal, até porque o Artur é homem, não é? E não nos podemos esquecer da época em que estamos a escrever e onde isto nasceu, não é? Se voltarmos às ditas crónicas anglo-saxónicas, é só homens, por isso é que eu disse, o Artur é perfeitamente e puramente masculino. Mesmo depois, claro, que ele se casa com a filha do rei Leodagan, que é a Guenièvre, que é quem tem a tábua redonda. E é dela que ele herda, o que é extremamente curioso, depois passa a ser dele, mas quer dizer, tudo isto obedece a pressupostos sociais bem demarcados na altura. Portanto, o Artur é multifacetado, sim, mas também depende daquilo a que se queria servir. Por isso é que muitas das vezes, se calhar nos textos mais posteriores do século XVI, em que se fala do Artur, porque ele é muito sombra nesses textos, mesmo quando ele aparece, é para ou dizer o que não se deve fazer porque ele fez e foi-se abaixo, ou para novamente o retomar como o guerreiro masculino e viril que com coragem defendeu o seu povo. Temos vindo já a saltar várias cronologias e a abarcar assim muita temática, e como os nossos ouvintes, imagino que já saibam, há um século que a mim é especialmente querido, que é o século XVI, que vamos falar, e nesse sentido eu gostava de perguntar, porque devido a conversas prévias a esta que estamos a ter, acho que temos
umas ideias algo distintas em relação ao que aconteceu à matéria arturiana nesse século, e por isso queria-te perguntar como é que tu vês a representação da matéria arturiana no século XVI em geral? Agora, não só do rei Artur, mas todas as figuras, de todos os textos do que tu queiras falar. É assim, não sei o que é que tu pensas, porque não me lembro, mas eu acho que, excluindo alguns casos em que até são retomados nomes e que tu sabes muito melhor que eu e de que eu não vou falar, não é? Que foi objeto da tua brilhante tese de doutoramento, portanto eu não vou estar a falar dessa obra, porque não me quero envergonhar, tenho uma reputação a manter. Mas mesmo assim, eu acho que a matéria é muito difícil tu perscrutares a matéria arturiana no século XVI, porque houve uma coisa chamada Amadis da Gaula. E depois tu olhas para uma figura, ou para um motivo, ou para um episódio, e tu dizes, isto aqui parece mesmo aquela parte do Lancelot em que eles não sei das quantas. E depois vais a ver, e já estava no Amadis da Gaula que medeia esta... Eu estou a falar, evidentemente, da recepção arturiana ibérica, não estou a falar além disso porque não conheço. Não estou a falar no século XIX inglês, nem estou a falar das novelas de cavalaria, no fundo, de ibéricas, aliás. E portuguesas em particular, porque também as outras não as conheço o suficiente para poder dizer. Mas o que eu vejo, mesmo o Imperador Maximiliano, que é talvez bastante arturiano, é muito difícil, a não ser que seja evidente no próprio texto, não é? Que o texto recorra de forma evidente ao arquétipo anterior, ou ao hipertexto anterior, como queiras chamar, é muito difícil tu perceberes onde é que está a matéria arturiana. Eu acho que ela existe, mas já passou por uma peneira chamada Amadis da Gaula, e é muito difícil, às vezes, tu distinguires se essa peneira existiu ou não. Por exemplo, mesmo em relação... Eu acho, e eu descobri isso, quer dizer, não é uma descoberta, é uma opinião, e que vou falar hoje à tarde sobre isso. Eu fiquei muito impressionada com semelhanças entre a Rainha Guenièvre, que eu vejo, e a Miraguarda, quer dizer, e são dois universos completamente distintos. E aí eu não vejo tanto o medeio amadisiano, porque eu acho que o mundo arturiano tem muito pouco lugar nas novelas de cavalaria em termos de valores. Porque o mundo arturiano, repito, em prosa, e é aí que estou a referir-me, é um mundo que sucumbiu. E as cavalarias, mesmo quando há aquela limpeza geral daquelas batalhas, enfim... que tu sabes também melhor que eu, há sempre uma continuidade, há sempre, aliás, em termos de textuais e em termos narrativos e em termos de motivos, e o mundo arturiano acaba. Então tu não podes aproveitar uma personagem em que o mundo acaba. Portanto, há algum saudosismo, no Palmeirinha, há aquelas personagens que estão lá naquela ilha fantástica do romance arturiano, mas eu acho que não é como se fosse uma sombra em um nevoeiro. Ele é muito mais presente no século XX que no século XVI, curiosamente, eu acho. Então, Isabel, tendo em conta isso que tu acabaste de dizer, eu tenho uma pergunta provocatória para colocar à mesa. A nossa ideia e a nossa idealização de cavalaria medieval e de cavalaria arturiana vem, então, mais diretamente dos textos medievais ou dos textos do século XVI em diante que bebem diretamente do Amadis de Gaula? Ai, Pedro, para a tua saúde! Essa pergunta é muito interessante, mas também não podemos esquecer que o Amadis, o senhor, não é o livro... O chorão, como eu costumo dizer, que ele chora imenso, o Amadis tem muito de arturiano. Se calhar eu exprimi-me mal. Ou seja, quando eu quis dizer que nas cavalarias tu vês pouco de arturiano e muito de Amadis, é porque não é? Até por uma questão temporal. Vá. Porque mesmo se considerarmos o fragmento amadisiano sendo do século XIV, mesmo assim é mais recente que o romance arturiano, não é? Porque se calhar eu não situei, há um século de diferença pelo menos, não é? Mas o Amadis personagem e o Amadis construção de narrativa
Claro que depois é-nos muito difícil de ver, porque o Amadis é uma espécie, não é uma espécie, não é? Se o romance arturiano é uma reescrita a várias mãos anónimas, em que tu às vezes não sabes se é o tradutor, agora falando das versões ibéricas, se é um copista que se enganou, que fontes é que foram aquelas, se foram buscar a versões mais curtas, se tinham, é uma das hipóteses que se põe, vários testemunhos e que os misturavam, portanto aquele pastiche que vocês falavam há bocado, aquela reescrita, se o romance arturiano é assim, o Amadis também é, não é? Quer dizer, é evidente que tu nas sergas consegues perceber que aquilo foi reescrito, mas nada te diz o que é que o Montalvo lá fez para trás. Portanto, é muito difícil às vezes perceberes o que é que foi o Amadis puro, até porque aquele bocadinho que chegou até nós é muito pouco, a meu ver, para se perceber. Mas a personagem Amadis tem muito de Lancelot e de Tristão, muito. Muito. Portanto, essa pergunta é um sim e um não. Sim, a cavalaria dos romances de cavalaria, a meu ver, é sobretudo amadisiana. Mas depois tu vais olhar para o Amadis e vês que o Amadis é uma súmula, a meu ver, do Lancelot e do Tristão. Mas se calhar para o Amadis podemos fazer um episódio dedicado, porque estamos aqui a falar do Amadis, do Montalvo, e se calhar quem estiver a ouvir... Nem lá está o Arthur, é só mencionado no Amadis. Claro, portanto, se calhar vamos deixar... tirou-lhe o tapete completamente. Eu tinha uma pergunta, Isabel, em relação a isso que estavas a dizer, do Arthur ficar lá naquela ilha com as brumas. Achas que é uma daquelas figuras que depois é reaproveitada, por exemplo, na nossa cultura, para a figura do Dom Sebastião, que fica envolto em brumas e estamos à espera que volte? Ou achas que isso é de influência arturiana? Ou... Não sei, eu sou um bocadinho reticente a colar tantas coisas, porque eu acho que há mitos e, conforme eu comecei no início, eu acho que há características que nos unem enquanto seres civilizacionais ocidentais. Eu não sei, quer dizer, nem tenho conhecimento suficiente para aferir se o mito do que há de vir, porque eu também não percebi se o Arthur há de vir, também depende da tradição e daquilo que lhe faz, isso é muito mais século XX do que propriamente medieval, ou se ele ficou ali, naquela ilha. Olha, lá está o motivo arturiano, também muito aproveitado nas novelas de cavalaria, esse da ilha. De outra forma, mas também muito aproveitado, dessa ilha, enfim, mítica. Eu não sei dizer se, e não sei que relação poderia ter havido entre o nosso mito sebástico, não é? Do sebastianismo, e o mito arturiano, mais Marion Zimmer Bradley do que propriamente das fontes daquele que há de vir e que ficou em Avalon, essa ilha perfeita, guardado pela sua irmã com quem cometeu incesto. Mas noutras, porque lá está, noutras narrativas, não é? Porque eu agora eu própria fiz um pastiche, não é? Mas eu não gosto de colar as coisas assim, dizendo, sim, o Dom Sebastião há de vir no cavalo branco, tal como o Arthur há de vir na barca, porque eu acho que há coisas que nos transcendem e são civilizacionais. E uma questão, falando do Arthur, o homem, o rei, a lenda, de onde é que vem o Arthur do ponto de vista de quem é que é a família dele? Ele é apenas um guerreiro na tradição romanesca? Olha, isso é uma excelente pergunta, porque de facto sei-te traçar a genealogia da Guenièvre. A do Arthur é aquela genealogia que a gente sabe da Igerna e do Uther Pendragon, não é? Que também era aquele gigante dragão de outra tradição, e que depois a Igerna, que é a mãe do Arthur, é iludida e deita-se com o Uther, que se queria deitar com ela, e é o Merlin que engendra tudo isto. Portanto, o Arthur também nasce de um adultério. Uma espécie de como é que se diz? Uma espécie de Hércules também, no fundo, ele não é? Tem uma linhagem nada limpa, como depois outros cavaleiros terão, não é? No fundo, o Arthur nasce de um feitiço. Porque não é? A Igerna é uma mulher fiel à espera do seu marido, que foi combater pelo rei Uther, e depois o Merlin faz uns pozinhos de perlim-pim-pim, porque servia o Uther, e ele assume a figura do marido, em algumas tradições, noutras lá está, é um veado, não vamos por aí. Lá está, eu estou a falar do Hércules, eu falei do Hércules porque isso é muito Júpiter, não é? Transformar-se. Pois, sim. Não é? E então ele transformou-se, e a senhora pensava que estava com seu esposo e afinal não estava. E depois, por isso é que o Merlin o lá vai buscar, quando também há esse caos no mundo dos antepassados
de Arthur. E pronto, e depois o jovenzinho cresce e tira a espada da pedra e ele é rei por direito, não é? Porque era filho de um rei, e por valor. E é daí que vem essa característica tão máscula que ele tem, depois acaba por perder e dar à cavalaria. Então, fazendo uma pergunta mais sobre a entourage do Arthur, falámos do Lancelot, que é o seu melhor cavaleiro, não é? Até ver. Até ver, mas até vir o filho. Até vir. Falámos da sua mulher, não é? Da Genebra. Sim, da sua irmã, Morgana. Exatamente. Eles têm um filho ou não? Quem? O rei Arthur e a Morgana. Sim, Mordred. Mordred? Que também já vem da tradição antiga, mas e que é aqui novamente reaproveitado como o mauzão, não é? O Mordred é a causa da queda do reino, não é? Porque ele rebela-se contra o pai incestuoso e o reino cai. Sim, ele tem um filho com a Morgana, a Genebra é infértil, portanto o reino não tem descendência. E a entourage do Arthur é muito curiosa, porque, como eu disse no início, aquela mesa redonda congrega em si, ou agrega, os melhores, não é? O Lancelot, que é o cavaleiro que já vem do Chrétien de Troyes, é o cavaleiro da rainha, por excelência, e é com ele que ela comete adultério consumado. E depois temos o Tristão, que também é uma personagem que ficou... cujo mito se prende na tradição oral, e que é muito difícil nós prescrutarmos o mito tristaniano, não é? Que já vem da tradição, agora está-me a falhar o país de onde vem, dos vikings, agora não me consigo lembrar. Nórdica, exatamente. E que também é semelhante ao Arthur no sentido, não é? Apesar de Lancelot não ter sido enganado com nenhum filtro, ele foi enfeitiçado pelo olhar da rainha e tornou-se seu cavaleiro e seu amante. O Tristão é enfeitiçado por um filtro, não é? Que bebe sem saber, ele e a Isa, e ficam eternamente apaixonados, e depois morrem, uma espécie de Romeu e Julieta também, não é? Porque também acontece a morte e a união, entre aspas, ou sem aspas, pós-mortem, e depois há narrativas da vinha que se entrelaça na rosa, e que era a Isa e o Tristão, etc. O Tristão é uma personagem que prevaleceu imenso na ópera, na literatura. E depois também é interessante nós falarmos em termos de literatura contemporânea, acho eu, na literatura para a infância, porque o rei Arthur é também, sobretudo que eu conheça, em literatura para a infância italiana, recriado. É muito engraçado, eu tenho um livro, não me consigo lembrar do nome dele, nem do último nome da autora, em que conta a história do rei Arthur, do Lancelot e da Guenièvre. Eu acho que isto é muito importante, porque antes do Cavaleiro da Dinamarca, da Sofia de Melbrenner, há outras coisas. E eu acho que é muito importante que as crianças também as conheçam e também saibam esse mito. E antes também do Amadis, do Afonso Lopes de Vieira, não é? Portanto, eu acho que o Tristão é uma personagem que prevaleceu e era um do seu entourage. O entourage assim mais rebelde, não é? Porque o Tristão é todo um universo à parte, e já não se pode estar nesse universo à parte, senão depois eu não vou ao congresso e é aborrecido. Porque, no fundo, lá está. Foi também para isso que eu aqui vim, mas o Tristão é uma personagem fascinante. O Tristão tem muito a ver com a Amadis, acho eu, mais que o Lancelot. Estás a falar da literatura para a infância, quer dizer, no fundo voltamos ao início, porque tanto eu como o Pedro falámos, não é, do livro, não é, da Disney e das versões da Disney do... Sim. Então, eu acho que isso é interessante e faz falta. Eu acho que é um projeto que faz muita falta, porque nós estamos aqui neste podcast e assim, é muito difícil que um leitor instruído leia o romance arturiano. Ou seja, é uma literatura de difícil acesso por vários motivos. Primeiro, porque nem toda a gente lê francês antigo, não é? Porque nem se supõe que toda a gente leia francês antigo. Depois, se tu queres ler por prazer, ou vais buscar as traduções castelhanas, ou então não. Ou francesas atuais, claro. Pronto. Mesmo o Malory não é assim tão acessível, do século XIX. Portanto, mas voltando ao nosso burgo, eu acho que faz muita falta e é um potencial imenso para as crianças, a mitologia arturiana, porque elas gostam, que eu sei que já experimentei.
E esses livros que eu tenho em casa, um é sobre o Tristão e o outro é mesmo sobre o Graal e o Lancelot e a Guenièvre, que são de facto italianos, são traduzidos para português, mas são italianos, e depois são aqueles livros-álbum muito bonitos, é muito, muito, muito interessante. Isso e mesmo as próprias novelas de cavalaria, porque não existe para as crianças, e eu acho que é muito importante nós irmos para trás para elas terem memórias. E para o leitor instruído, porque também não há, quer dizer, imagina que agora alguém diz, olha que engraçado, então afinal havia um Artur Guerreiro e outro Artur que se deitou com a irmã, deixa-me cá ir ler isto. Onde? E depois não vai, não é? Pronto. Aliás, e se calhar agora para concluirmos um pouco aquilo de que estamos a falar, não é? A falta de literatura para a infância e se calhar até evidenciar esses pontos todos que existem com universos culturais contemporâneos. Tu estavas a falar, ainda falaste há pouco do Cavaleiro Verde e há pouco tempo surgiu um filme. Ainda não vi por acaso, mas sim sei. E depois é engraçado ver que todas estas personagens, o Tristão, o Lancelot, acabam por ser um pouco como, parafraseando ou equiparando às personagens do universo Marvel, não é? Em que tens várias personagens de universos diferentes que depois se conjugam em combates em comum, mas depois têm o seu percurso individual e cruzam-se e entrecruzam-se. Acho isso engraçado. E que cruzam também universos diferentes, como por exemplo o universo Transformers, porque é um filme dos Transformers onde há também, onde aparece também o Merlin e os Cavaleiros do Rei Arthur. Sim, eu acho que as personagens arturianas pululam em diversos filmes. Eu confesso que, pronto, conheço o cinema francês, que é muito, enfim, literal a essas figuras, e depois conheço filmes mais antigos. Houve um filme do Rei Arthur, já há uns anos, em que se retomou novamente esse Arthur guerreiro do Reino Britânico, em que a masculinidade até é demasiado exacerbada, em que se misturam personagens de vários universos, quer dizer, aparece o Boris de Gauns a lutar ao lado de Arthur como se fosse um guerreiro do século V, e nada disto foi assim. Não tem mal nenhum que assim seja, mas eu acho que o universo que está para trás e que foi fundacional e que faz parte da nossa cultura ocidental também devia ser mostrado como património cultural a todas as gerações, e devia ser mais acessível, porque isto tem personagens fantásticas, desde as fadas, desde as princesas, desde as mulheres que se rebelam, desde, enfim, cavaleiros que até questionam a sua masculinidade, como, por exemplo, o Galerote, que é uma sombra de Arthur noutro plano. Eu acho que tudo isto devia ser mostrado, porque muitas das vezes, se calhar, é muito mais atual do que se parece e tira aquela ideia ridícula que ainda existe da Idade das Trevas. Claro. E depois tudo isto, só para concluir, é um jogo. A demanda do Graal é um jogo. E por que não haver, e se calhar há, um jogo mesmo. Eu estou a falar de jogos de consola mesmo. Provavelmente haverá, eu não os conheço, mas é interessante como tudo isto, que começou a algures em latim, em meia dúzia de versos, ainda hoje é tema de conversa. Mas mesmo assim eu acho que não está suficientemente acessível e que devia ser mais parte do nosso património. Isabel, para concluir, talvez, estavas agora a falar de retomar o Arthur e os seus cavaleiros. Qual é a tua opinião? O que é que tu achas sobre... Às vezes existe o debate, também porque esta figura é muitas vezes aproveitada por movimentos identitários, nacionalistas, e o que é que tu achas de quem é que pode representar cada uma destas personagens? E tem que ser alguém com um aspecto anglo-saxónico ou achas que isso transcende? Eu acho, assim, em primeiro lugar, a questão dos movimentos nacionalistas, aos quais eu me oponho firmemente e não me identifico minimamente, tem a ver com... É assim, mas isso pode acontecer voltando à história da literariedade, não é? Eu posso aproveitar uma figura e transformá-la num herói e dizer que o Arthur é que é e vamos todos fazer uma grande limpeza. Mas isso sou eu, não é o Arthur. Claro. Até porque nós não estamos no século V. E isto às vezes as pessoas transformam anacronismos conforme lhes convém. Eu acho, e voltando ao início da conversa e para concluir, que como o mito arturiano se transformou num mito arturiano ocidental, é indiferente, a meu ver, que ele seja, conforme o Pedro disse, loiro e de olhos azuis. Pronto. Para mim é indiferente porque ele atravessou vários países. Portanto, eu acho que
a imagem de Arthur não teria de ser, enfim, loiro e de olhos azuis, mas, por exemplo, não sei, eu gostaria de ver, deixa cá ver. Podia ser o Idris Elba a ser o Rei Arthur? Por que não? Uhum. Por que não? Se Cristo é loiro e de olhos azuis, porque é que o Arthur não há de ser moreno? Ou não. Porque é que o Arthur não há de ser moreno? Sim. Ou não. Ou não. Isabel, foi uma conversa espetacular. Acho que daqui retiramos que temos que falar sobre o Graal, sobre o Lancelot, sobre os jogos de computador e a Idade Média, sobre o cinema e a Idade Média, sobre o Amadis, sobre muita coisa que E o ficou... Palmeirim, também temos que falar do que é nosso. Desculpem lá, falando de nacionalismo, vou agora aqui erguer a bandeira de Almorol. Enfim, sobre estas recepções romanescas todas, acho que dá para ver como há pano para mangas. Isabel, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela tua presença. Vemo-nos então em breve, ouvimos-nos então em breve. Bom dia, boa tarde, boa noite e até à próxima. Beijinhos, obrigada. Até à próxima. Glosa ordinária.